Do meu grande expediente é o vereador Caleb Garbim. Da tribuna, vereador Caleb Garbim. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, a população que nos acompanha aqui presencialmente, aqueles que também nos assistem de casa, aqueles que verão posteriormente também o nosso debate aqui nessa manhã. E confesso, presidente, colegas, que eu não estava nem preparado para fazer o grande expediente, né? Mas como políticos a gente precisa ter aí, colega Bortola, a habilidade de entender, né, o tema, o clima, o espírito daquilo que está sendo dito e debatido, né? E confesso que eu me assusto um pouco ouvindo algumas falas aqui, especialmente quando a gente está em um momento tão temerário, onde a liberdade de expressão está sendo ameaçada no nosso país, a gente está vendo isso diariamente, né? Onde as instituições, infelizmente, também estão descredibilizadas no nosso país. Foi falado um pouco sobre isso mais cedo aqui nessa casa. E um momento também onde nós falamos tanto em lugar de fala, nós falamos tanto em igualdade, né? E principalmente a esquerda fala tanto na possibilidade de quem sofre poder falar do seu sofrimento. E aí, quando nós vemos um colega vir falar de pessoas que são iguais a ele, homens, ele é praticamente rechaçado e passa quase por um tribunal do júri dessa casa. E aí me assusta, porque a gente parece que está fazendo uma conta do copo meio vazio, né? Tem gente olhando o copo meio vazio e não o copo meio cheio. Eu penso, e fiz aqui algumas anotações, que todas as vidas, elas importam, todas as vidas são importantes e são preciosas. A vida do negro, a vida do branco, a vida do pardo, do asiático, do brasileiro, a vida do imigrante, a vida do exilado político, a vida do perseguido político, a vida daquele que foi eleito, a vida daquele que não foi eleito. É importante também, presidente, a vida daquele que está no ventre, a vida animal também é importante, e muitos colegas aqui se atentam à pauta ambiental, e com razão também as discussões são válidas, nós fomos eleitos para discutir. Mas também é importante a vida dos ateus, presidente. A vida dos católicos, a vida dos umbandistas, a vida dos evangélicos, dos neopentecostais, a vida dos hindus, a vida das mais de 6 mil religiões que surgem todos os anos nos Estados Unidos. Para lá as religiões vão, porque elas de lá acabam se espalhando pelo mundo todo, porque lá existe um lugar de liberdade de expressão. E aí, quando um colega vem manifestar uma preocupação que diz respeito aos homens, é achincalhado nessa casa como se falar sobre a violência contra o homem anulasse a violência contra a mulher. E aí me assusta, porque a gente fala tanto em combater violência, e me parece que vários colegas homens aqui compraram a camiseta do Feminicídio Zero, que foi organizada aqui pela vereadora Rose. Quantos homens compraram? Todos os homens dessa casa. E quem está em casa não está vendo agora nesse instante, mas aqui os homens estão balançando a cabeça aqui junto comigo, enquanto eu falo nesse instante. E junto com eles, outras mulheres aqui sentem-se envergonhadas pela fala de alguém irresponsável que ocupa essa tribuna mais cedo, tentando rivalizar e fazer um nós contra eles dentro desta casa, novamente, aos moldes do que aconteceu dias atrás já. E aí eu fico pensando, poxa, mas se todas as vidas importam, por que quando alguém vem falar da situação que o homem morre mais do que as mulheres, considerando inclusive que existem mais mulheres no país, isso assusta e incomoda? Não vamos entrar no mérito se a morte se deu porque ele foi atropelado, porque existem mais caminhoneiros homens do que mulheres no Brasil. Não vamos entrar no mérito que o homem morre mais porque os homens vão à guerra e nós, mulheres, foram à guerra e continuam indo à guerra. Não entram no mérito que os homens procuram muito mais um médico por uma questão de preconceito, já que se fala tanto em preconceito, e por uma questão também cultural de desleixo, que o homem não se preocupa tanto com a sua própria saúde e acaba priorizando a saúde da sua mulher, dos seus filhos, etc. Existem os maus homens, vagabundos, canalhas, estupradores, existem. E para esses nós defendemos castração química, prisão, condenação, defendemos, tem colegas aqui que defendem inclusive pena de morte por alguns crimes desse sentido. Agora, generalizar, eu sou casado com uma mulher que todos os dias diz para mim que é feliz ao meu lado. Agora, eu preciso ser responsabilizado pela violência contra a mulher porque eu sou um homem, eu devo ser crucificado porque eu sou homem? Eu tenho que andar na rua pedindo desculpa porque eu sou homem? Aí, ontem, vereador Bortola, eu vi a minha mãe, pude assistir, tive o prazer de assistir a minha mãe
com seus 47 para 48 anos, apresentando o seu trabalho de conclusão de curso. E ao final do seu trabalho de conclusão de curso e assistência social, vereadora Sandra Boneto, ela emocionada de maneira copiosa, dizendo à professora, professora, não fui eu que escolhi a assistência social. A assistência social me escolheu porque ela tem uma mãe, a minha avó, que tem de 8 para 10 anos, que está deficiente visual, vereador Tenente Cristiano Becker. Porque sofreu com diabetes. E eu vi a minha mãe chorando, dizendo, eu agradeço ao meu esposo porque dividiu a carga a vida inteira comigo. Vereador Sandro, eu cresci em um lar onde meu pai chegava ao meio-dia, chegava meio-dia em casa. E até 1h15 ele tinha que fazer comida. E muitas vezes o que ele fazia em casa era massa com guisado, não é carne moída. Guisado a gente chama aqui na serra. Tinha que fazer a carne, colocar no micro-ondas para descongelar mais rápido, fazer a comida com a massa, porque é a comida rápida, para nós sairmos trabalhar, porque meu pai também é marceneiro de profissão. Ele estendia a roupa e colocava outra máquina centrifugar enquanto isso. Aprendi a passar roupa em casa, não no Exército Brasileiro quando servi, porque tive um pai que deu exemplo dentro de casa. Na minha casa, quem abria a porta quando eu era criança não era minha mãe, era meu pai. Casa de 5,40 por 5,40 de madeira, lá no loteamento Vitória, que hoje está regularizado, mas na época que eu estava lá, era invasão ainda. Na porta da minha casa não tinha, nos cômodos da minha casa não tinha a porta, a única porta que tinha era a entrada principal, uma porta de madeira. Sabe qual era a porta do meu quarto, vereador Iago? Uma cortina que dava mais ou menos na altura da minha canela, presa com 4 percevejos no teto. Só que eu não uso esse discurso para vir aqui dizer que quem tem condições de ter dinheiro tem que ser crucificado, tem que ser morto, não pode falar. Agora, a gente cria uma narrativa aqui que parece que, então, para que se defenda as mulheres, tem que se atacar os homens. Aí, quando é cômodo, oferece camiseta de feminicídio zero. Faz foto, publica, acha incrível. Ai, todos contra a luta, todos a favor da luta contra a violência das mulheres. Aí, quando é conveniente, vem e crucifica alguém na tribuna e a gente tem que ficar quieto ouvindo. Esse tipo de palhaçada. A gente não foi eleito de maneira igual? Nós não fomos eleitos pela mesma urna, não recebemos voto para falar aquilo que nós bem entendemos e cada um seja responsabilizado na medida civil e criminal daquilo que disse? Aí tem que vir para essa casa agora pedir perdão por ser homem, então, é o que está faltando. É impressionante. É toda hora o nós contra eles, como se uma luta anulasse a outra luta. Eu combato e não combato no discurso, combato na prática, dando exemplo, tendo uma família. Pensando em ter filhos no futuro, para que eles nasçam em um ambiente seguro. Agora, porque existe vagabundo por aí que bate mulher, agora todo homem tem que ser ridicularizado, debochado. Certa vez eu presenciei um assalto lá na frente do Cristóvão de Mendonça, vereador Tenente Cristiano Becker. Eu tinha 15 anos de idade, não tinha 18. Não pretendia ser candidato a vereador a nada. Estava trabalhando com meu pai como ajudante de marcenaria. E na parada de ônibus, a 20 metros atrás de mim, tinha uma mulher gritando e segurando a sua bolsa. Quando eu vi, achei que era uma briga de casal. E ela gritando e um rapaz com a camiseta de time, uma bermuda, chinelo. Ela ali na parada, constrangido, começou a gritar. E eu pensei que era uma briga de casal. Quando eu fui correr para tentar intervir, porque é o ímpeto do homem. O ímpeto do homem é esse, não medir as consequências e ir. Quando eu fui, o cara saiu correndo com o celular na mão, corri atrás dele, peguei um pedaço de pau e joguei por cima dele, uns 30 metros, ele está na minha frente. Passou por ele, um pedaço de pau, caiu no chão, assustou e largou o telefone. Quando voltou o telefone, entreguei para a moça, ela estava aos prantos, tremendo, chorando. Moço, obrigado. Eu disse para ela, teu marido não veio me assaltar aqui. Agora, eu preciso ficar dizendo que, então, em nome disso, não existe violência contra a mulher e que só os homens prestam na sociedade, que não existe mulher valente, que a mulher não vai atrás. Questão de ordem, senhor presidente. Pueril. Pois não, qual artigo? Artigo 209, inciso Só um minutinho. 4º. Artigo 209, inciso 4º. Eu quero que o vereador Caleb esclareça em que momento eu falei que todos os homens eram violentos e que eu generalizei o tema que eu trouxe. Eu quero que ele esclareça isso. É artigo 4º, dirigir à mesa comunicações ou pedido de esclarecimentos. Sim. Ou é artigo 4º ou é artigo 219, presidente? Artigo 219, parágrafo 4º, inciso 4º. Parágrafo, deve ser Pois inciso, não, presidente. o senhor quer esclarecer? Não quero esclarecer nada. Segue da sua fala. Me indigna, porque não precisa falar verbalmente, está manifestado aqui. Uma guerra não anula a outra. Vamos ser coerentes dentro dessa casa. Quer lutar a favor das mulheres, lute a favor das mulheres. Mas que isso seja oportunidade também o homem lutar a favor do homem. E aqueles que querem defender ambos, como é o meu caso, e de todos os colegas aqui que compraram a camiseta do Feminicídio Zero, tenham o respeito de fazer uso da sua fala aqui dentro também. Quem quer defender
o aborto, tenha liberdade de defender nessa casa, não seja rechaçado por isso. Que o combate se dê no campo das ideias. Porque eu confesso, fico constrangido, e eu comecei a fala e já caminho para o fim, repetindo o que disse no início. Não tinha nem o grande expediente hoje, o grande expediente era do meu colega de tribuna. Agora, é vil ouvir o que nós ouvimos aqui nessa manhã. É vergonhoso ouvir o que nós ouvimos aqui. Tanto se fala em ter a voz silenciada, e o que estão fazendo com o senhor, vereador Santo Fantinel, é praticamente isso, querendo lhe silenciar. Sendo que o senhor foi eleito para poder falar. Eu não sei se alguém tinha pedido alguma parte. Vereador Santos, sua parte então de imediato. Vereador, eu agradeço muito aí pela colaboração e pela apresentação do senhor, e eu gostaria aqui, eu precisava de mais tempo, mas é o suficiente para dizer o seguinte. Eu queria dizer para a vereadora comunista Andressa Marques que ela deixa bem claro, nitidamente, que a vida dos homens para ela não interessa. Tá? Não interessa. Ela deixa bem claro isso, porque só quem não entende nada não entendeu isso. Primeiro lugar. Segundo lugar, ela deixa bem claro que o vereador Sandro Fantinel é inimigo das mulheres. Bom, se eu fosse inimigo das mulheres, se eu não gostasse das mulheres, eu não estaria vivendo ao lado de uma mulher há 23 anos e muito feliz. Tá? E quero, só para concluir, quero dizer para o vereador Eloy Frisso, que se ele fizesse uma enquete em Caxias do Sul, lá fora na rua, o povo iria dizer para ele qual é o vereador aqui dentro dessa casa que deveria ter vergonha de estar aqui dentro. E se ele fizer a enquete entre eu e ele, o povo vai responder para ele quem é que realmente faz essa casa para essa vergonha. Muito obrigado. Alguém pediu uma parte? Presidente, encaminhando para o fim já, agradeço e digo aos colegas que bom que a gente ainda tem a nossa fala, a oportunidade de falar à tribuna, né? A gente é obrigado a ouvir algumas coisas, então que bom que a gente pode falar, e eu repito aqui. A violência contra as mulheres, que é uma verdade no nosso país, não anula o fato de que homens também morrem. O fato de homens também morrerem não anula o fato de que mulheres são violentadas e precisam ser protegidas. Uma guerra não anula a outra, uma luta não anula a outra, e todas as vidas, sem exceção, importam. Todas as vidas, sem exceção, importam. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Juliano Valim, da tribuna.